Bom, na pandemia, como assim, eu só tenho a companhia como trabalho hoje, né? E hoje não, hoje eu faço show como drag, mas na época eu só tinha companhia como trabalho. E eu lembro do último dia da gente de apresentação, foi em março, não foi? 2020? Foi. Março de 2020, Lelo falou, olha, a partir desse final de semana Nós a gente paramos vai... dia 4 de março. 4 de março, meu Deus do céu. Mas vamos relaxar que isso deve durar 15 15 dias, daqui um a pouco mês. passa. A gente volta. Todo mundo pensou isso. Todo mundo. E aí veio essa avalanche que inclusive quase leva a vida de meu pai, modificou a minha vida para sempre, porque a partir da Covid, eu que não tinha nenhum problema psíquico, comecei a ter crise de ansiedade, fui parar em emergência diversas vezes com crise. Aí peguei também a Covid, porque meu pai ficou internado 2 semanas na UTI, com 70% do pulmão comprometido. Eu quase vi meu pai morrendo na minha frente. E sem perspectiva, porque também meu pai já não trabalhava mais, meu pai já estava desempregado, ele estava trabalhando como bico e, assim, se não fosse a ajuda de familiares, assim, e o mínimo que a gente conseguiu fazer, né, que foram algumas apresentações virtuais, se não fosse isso, a gente tinha realmente, assim, literalmente passado fome, assim. A gente viu Não é um live exagero falar isso, né? Lelo fez uma campanha para ajudar justamente essas pessoas que realmente a galera da produção, a galera que fica por trás, conseguiu arrecadar muitas cestas básicas. Foi um plano Lelo? de crise para as artes cênicas, não é isso? Exatamente. Legal. E isso deu uma força para algumas pessoas, ele me ofereceu, mas como na época minha avó estava me ajudando, tá? Eu falei, não, dá para quem realmente está mais precisando. Mas se não fosse isso, literalmente, assim, não é um exagero para você que está ouvindo, que existe quando a gente fala, parece que é um grande exagero, mas se não tivesse isso, eu literalmente teria passado fome. Pra te resumir, é isso. Assim, É mais ou menos você imaginar, né, para quem está ouvindo a gente aqui agora, é tipo assim, você tem emprego, você tem uma família, você tem filhos, você tem compromissos, e amanhã você acorda e não tem mais trabalho, sabe? Não tem mais trabalho. Você não tem mais como exercer a sua profissão. Do nada, assim, não pode, não vai exercer. E a pandemia significou isso, você não podia reunir pessoas. A gente teve a sorte, né, de sorte e azar ao mesmo tempo, porque a lei Aldir Blanc foi uma lei que demorou muito, né? Inclusive o antigo, eu chamo de desgoverno, tentou inclusive impedir que a lei fosse executada e ele perdeu e a lei acabou sendo acontecendo, e só que ela demorou muito. As pessoas, era uma lei emergencial, o nome dela era Lei Emergencial. Então, isso para nós do plano de crise, que você acabou de citar, e é importante citar esse grupo, porque foi um grupo formado no WhatsApp, eu, Frank Menezes, Marcelo Prado, Marcelo Flores, João Guizandi, Gil Vicente Tavares, Ana Paulo Prado, Selma Santos. Pessoas ligadas que vivem desse ofício. E como é até que funcionava, se você puder também explicar? É isso, a gente meio que assim, se eu não me engano foi Marcelo Prado, um grande ator, maravilhoso, diretor também de teatro baiano, que criou o grupo no WhatsApp pra gente, tipo assim, bater um desespero, porque era tipo assim, vai durar 15 dias, daqui a um mês passa. Então, quando a gente viu assim, Broadway a gente fechou, viveu isso também. Broadway fechou, Disney fechou, a gente viu que, pô, a coisa é muito mais séria. E aí a ideia era assim, era naquele grupo de WhatsApp, meio que debater ideias de como, sei lá, como a gente vai poder sobreviver e como a gente vai poder ajudar também as pessoas que mais precisam, que são exatamente os técnicos, né? E aí o grupo foi um debate longo, foi um debate intenso, né, de milhões de ideias. Eu concordo, eu não concordo por isso, eu concordo por aquilo. Mas, na verdade, a ideia final era dialogar com os gestores da área cultural, com os parlamentares das comissões de cultura, tanto no Estado quanto no município. E aí foi de onde todas essas audiências que eu falei aconteceram. Mas ação efetiva, assim, de vamos ajudar, vamos resolver, não veio. Até as cestas básicas que o Rodrigo acabou de citar foram feitas por pessoas privadas, que, né,
pelo nome da companhia, me chamaram e disseram, a gente quer Eu ajudar vi de que que vocês conseguiram forma. até chegar na mídia, a TV Bahia ajudou. e tudo mais, né? Exatamente. No meio disso tudo, ainda tivemos uma invasão da sede da companhia, entendeu? Um arrombamento, vandalismo, vandalizaram nossas coisas. Enfim, é só dizer que, na verdade, eu acho que faltou... Fala-se muito, né, que o diálogo está aberto, que estamos dialogando, mas, assim, eu só quero dizer que a mim, pelo menos, eu não fui consultado para nada, eu não fui chamado para nenhuma conversa, não fui chamado para nenhuma tentativa de solução para aquele problema que a gente estava vivendo na época. O que veio uma solução, por exemplo, na época, eu lembro que era tipo, foi o primeiro escândalo dentro do grupo do plano de crise, foi tipo assim, uma tentativa de, através do Banco do Nordeste, você conseguir um empréstimo para pagar depois. Sim. Então, assim, você desempregado, sem previsão de quando a pandemia ia acabar, você vai se endividar no Banco do Nordeste para pagar depois? Como? E fora assim, eu não sei quais eram os requisitos, mas tipo, ó, comprove isso e aquilo. Entendeu? Tal. Fora, O cara sem renda há um tempão, né, velho? E o público, ele demorou para voltar, né? Para salas fechadas, ele demorou para voltar, né? É um processo que foi natural, né? Da própria pandemia. Então, a gente ainda sofreu muito, mesmo tendo voltado. A gente teve a verba da Audi Blanc para adaptar a sede para o digital, né? Assim, enquanto a pandemia está acontecendo, né, vai entrar uma verba para vocês adaptarem a sede para o digital. Então, foi fibra ótica para transmissão, foi transformar a nossa sala de ensaio num teatro, se transformou literalmente no teatro, com varas de iluminação, refletores, mesa de som, mesa de luz, técnico e tal. Apresentei meu espetáculo Fora da Ordem, que é um espetáculo solo com equipe reduzida, só eu e mais 2 na sala, para transmitir ao vivo. Todo sábado eu transmitia a peça ao vivo, fazia dentro da sala. Foi um mês de ensaio para adaptar a peça que você vê com 12 metros de largura no teatro, para agora ver numa telinha. Sim. E tive um apoio incrível dessa equipe. E as outras peças do repertório eu tenho gravadas no meu acervo, ficam comigo, o público não tem acesso a isso. Eu consegui transmitir digitalmente, então transmiti Noviças, Vaca Lelé, Capitães da Areia, Siricutico. Transmitimos digitalmente essas versões. Tinha gente no Japão, na Itália, na Inglaterra, entendeu? Do outro lado do mundo assistindo nossos espetáculos. Aí você jogava aquele QR Codezinho, buscava alguma coisa. Tentávamos, né? Alguns deram mais certo do que outras, mas Capitães da Areia tem a voz de Maria Bethânia narrando a história e tem o texto de Jorge Amado. Então isso chamou a atenção de muito estrangeiro assistindo, entendeu? Mas assim, o que a gente mais se ressentiu talvez foi o fato de que principalmente, né, não só os gestores da área da cultura, mas principalmente os parlamentares ligados às comissões de cultura, né? Levou muito tempo para essa ajuda chegar. A Lei Aldir Blanc ajudou nessa adaptação, depois a Fundação Gregório de Matos nos chamou no ano passado para um projeto chamado Diversão de Verão, onde nós fizemos uma exposição com todo o acervo da companhia. Apresentamos, foi lá onde estreamos Fanta e Pandora, há um ano atrás, e estamos aqui até hoje, né, resistindo e tentando Engraçado que continuar. Nesse período surgiu uma palavra que a gente tem ódio até hoje, que tenho. Reinventar. A galera mandava assim, se reinventem, né? Façam outra coisa. Fazer o quê? Fazer o quê? A gente não tinha nem como sair de casa. A gente vai fazer o quê? Se reinventar como? E era como se tirasse a gente como palhaço mesmo, assim. Era como se tirasse onda com a nossa cara. Eu cheguei a responder para uma pessoa que usou essa palavra de maneira muito insistente. Eu disse assim, isso é quase ofensivo no momento que a gente está vivendo, é quase que uma ofensa. Porque ator, ao optar por essa profissão, acho que Rodrigo na geração dele e eu na minha, a gente já sabe que não é uma profissão fácil, né? Então a gente já se reinventa o tempo inteiro, sabe? O tempo todo. O tempo inteiro. Então, eu acho que ouvir essa palavra durante a pandemia, quando a gente realmente não podia fazer o que a gente sabe fazer, foi muito difícil. Mas
a gente veio conversando hoje, inclusive, no carro, assim, poxa, é incrível porque nas entrevistas fica parecendo que a gente tá falando só das mazelas, entendeu? Mas, na verdade, o que a gente precisa também enaltecer é o fato de que estamos aqui com você hoje, batendo esse papo, Sim. porque existe uma companhia de teatro, porque existe elenco, porque existe uma equipe técnica por trás, porque existe um produtor local como o Rangel Baiano nos trazendo até vocês, porque existe uma plateia que ainda tem interesse por nós, muitas crianças no palco na estreia. Sério? Isso é um sinal incrível, porque ter criança na plateia, obviamente criança já é plateia, né? Ela já é, a formação já está lá, ela já Mas eu existe. fico pensando, Mas porra, é gostar do futuro, sabe? Assim, Sim. ela se apaixonar pro teatro para continuar indo, para continuar levando, quando casarem, levarem os filhos, né? É aquilo que você vê que é Um ciclo, né? um ciclo, sabe? Que não se fecha. Então, ter criança na plateia, para mim, me emociona. Assim, quando eu vejo criança na plateia, tem dias que eu e Rodrigo, a gente olha um pro outro assim, a gente não acredita que tem tanta criança e todas querem participar, né? Na hora da cena que a gente chama pro palco. Aí... Uma festa Entendeu? mesmo. Salve potência, esse corte tá show, né? Então venha logo aqui aí, sem pena, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Tamo junto!